Cerca de 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil, simplesmente por serem mulheres. E diante disso, uma pergunta difícil surge: onde Deus está quando isso acontece? E mais, a Bíblia permite, ignora ou confronta esse tipo de violência? Talvez você nunca tenha ouvido uma resposta clara sobre isso, mas hoje você vai ver o que a Bíblia realmente diz. Falar sobre feminicídio dentro da fé é desconfortável, porque muita gente associa religião com silêncio ou até com justificativas erradas. Talvez você já tenha ouvido frases como "isso é problema de casal", "a mulher precisa suportar", ou até interpretações da Bíblia usadas para justificar controle. E isso gera confusão, medo, revolta. Mas aqui vai algo importante. A Bíblia não esconde respostas. Ela revela a verdade, mesmo quando ela confronta o que está errado. Então vamos entender, com clareza e sem distorções, o que é cultura humana e o que realmente vem de Deus. O que muitos pensam: quando alguém lê a Bíblia superficialmente, pode encontrar histórias difíceis, relatos de violência, abuso, sofrimento. E aí surge uma conclusão rápida: se isso está na Bíblia, então Deus aceita isso. Mas essa é uma das maiores confusões. Mostrar algo não é o mesmo que aprovar. A Bíblia não esconde a realidade humana. Ela expõe, inclusive o pior dela. E talvez você já tenha se perguntado: se Deus é justo, por que isso aparece na Bíblia? Guarda essa pergunta, porque a resposta muda completamente a forma como você enxerga essas histórias. O que a Bíblia realmente diz? A dignidade da mulher começa na criação. Em Gênesis 1, 27 está escrito: Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher os criou. Isso significa que a mulher não é inferior, não é secundária, não é propriedade. Ela carrega a mesma imagem de Deus. E isso muda tudo. Porque quando alguém agride, humilha ou tira a vida de uma mulher, não está apenas ferindo uma pessoa, está desrespeitando aquilo que reflete o próprio Deus. O padrão de relacionamento nunca foi dominação. Em Efésios 5, um texto muitas vezes mal interpretado, diz: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha o padrão: amor sacrificial, entrega, cuidado, não controle, não imposição, não violência. E em Colossenses 3,19, não as tratem com amargura. Ou seja, qualquer forma de agressão, física, emocional ou psicológica, já está fora do que a Bíblia ensina. O problema nunca foi a Bíblia, mas a forma como alguns interpretam e usam ela. E os textos difíceis, como o Juízes 19? Existe um relato extremamente duro em Juízes 19, de uma mulher violentada e morta. E muita gente lê isso e pensa: isso prova que a Bíblia aceita esse tipo de coisa. Mas o próprio contexto mostra o contrário. Naquele período, o texto repete uma frase-chave: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, não era um modelo a ser seguido, era um retrato de uma sociedade corrompida, distante de Deus. A Bíblia não está dizendo isso é certo. Ela está dizendo: é isso que acontece quando as pessoas se afastam da verdade. Deus se posiciona contra a violência. Ao longo de toda a Bíblia, Deus se apresenta como alguém que defende o oprimido, faz justiça, se levanta contra a violência. No Salmo 10 está escrito que Deus ouve o clamor dos aflitos e faz justiça aos que sofrem. E muitas vezes na história, as mulheres estão exatamente nesse lugar de vulnerabilidade. Então não, Deus não é indiferente. Ele vê, ele se importa e ele julga a injustiça. Explicação profunda. Um dos maiores problemas não está no texto bíblico, mas no uso errado dele. Algumas pessoas confundem fé com controle, liderança com dominação, submissão com silêncio forçado. Mas isso não vem de Deus.
Isso vem de cultura, distorções, interpretações equivocadas. E aqui entra algo importante. A Bíblia não te ameaça, ela te liberta. Ela não foi escrita para prender ninguém em sofrimento, mas para revelar um caminho de dignidade, justiça e amor. Aplicação prática. Então, o que isso muda na prática? Primeiro, feminicídio não é apenas um problema social. É uma distorção profunda do que Deus estabeleceu sobre valor, dignidade e vida. Segundo, valorizar e proteger mulheres não é opcional, é coerência com a fé. Onde existe fé verdadeira, a dignidade é preservada, não ferida. Terceiro, não dá para separar amor a Deus de como você trata pessoas. Como a própria Bíblia mostra, não faz sentido dizer eu amo a Deus e ignorar a dor, a violência ou a injustiça ao seu redor. E aqui entra algo muito importante: o papel da igreja. A igreja não foi chamada para se calar diante da dor. Ela foi chamada para acolher quem sofre, proteger quem está em risco, orientar com verdade e não encobrir aquilo que precisa ser confrontado. Quando a igreja se omite, ela deixa de refletir o caráter de Deus. Mas quando ela age com verdade e amor, ela se torna um lugar de proteção, luz e restauração. E isso também envolve uma mudança interna. Comportamentos machistas e dominadores precisam ser confrontados com verdade e transformação. Não com agressividade, mas com clareza. Porque muitas vezes atitudes de controle, desrespeito ou opressão foram normalizadas como se fossem papel do homem. Mas à luz da Bíblia, isso não se sustenta. O padrão de Deus nunca foi dominar, sempre foi amar, cuidar e respeitar. E tudo aquilo que fere a dignidade da mulher precisa ser revisto, corrigido e transformado. No final, a pergunta não é só eu creio em Deus, mas também minha forma de viver reflete o caráter de Deus? Talvez esse tema gere revolta em você, ou até dor. Talvez você já tenha visto isso de perto, ou carregue perguntas que nunca foram respondidas. Mas aqui está algo que você precisa guardar. A violência nunca foi parte do plano de Deus. Ela é resultado de um mundo quebrado, não de uma orientação divina. A Bíblia não normaliza o feminicídio. Ela denuncia a injustiça, afirma a dignidade da mulher e aponta para um Deus que vê, que se importa e que faz justiça. E mais do que isso, ela aponta para a transformação. Porque onde a verdade é compreendida, vidas podem ser restauradas. Onde o amor de Deus é vivido, a violência perde espaço. E se em algum momento você pensou que Deus se cala, hoje você pode enxergar diferente. Ele nunca esteve em silêncio. A Bíblia responde. E no caso do feminicídio, a resposta é clara. Deus é contra a violência e a injustiça contra a mulher. Dúvida não é pecado, é começo de clareza. E quando a dúvida aparece, a Bíblia responde.